Oi para você, estamos começando essa aula. Você sabe qual que é o título? Características gerais do espaço brasileiro. Por que temos que conhecer as características do nosso país? Pensa no seguinte: rios, relevo, vegetação, o ar, tudo isso faz parte do meio ambiente, faz parte do lugar onde vivemos. E quando conhecemos tudo isso, podemos sim preservar. Você já pensou por que é importante ter uma grande quantidade de rios, como é o caso do Brasil? Outra pergunta importante: qual é a relação existente entre clima e vegetação? Pense nisso, nós vamos trabalhar essa questão na sequência. Quais são os tipos de relevo que existem em nosso país? E posso até perguntar, qual é o tipo de relevo que existe no seu município? Também pense nisso. Como é possível aproveitar o relevo em nosso dia a dia? Isso tem alguma importância? Quais são os domínios morfoclimáticos do Brasil? Essa pergunta também nós vamos discutir muito, inclusive a palavra morfoclimático. Como estão sendo usados os domínios morfoclimáticos do nosso país? Essas questões que eu acabei de formular para você serão respondidas durante a aula. Fique muito atento. Agora pense no seguinte: aspectos naturais do Brasil: relevo, hidrografia, clima e vegetação. Vamos estudar isso em separado, mas no final nós precisamos unir tudo isso, porque uma coisa complementa a outra. Por exemplo, o clima com a vegetação, o clima com a hidrografia ou com o relevo. Vamos começar com domínios morfoclimáticos. Pensou nessa palavra? Sabe o que ela significa? Vamos separar então aí. A parte da palavra morfo significa forma, vem do grego. Pode ser a forma da tua carteira, pode ser a forma da sua casa, pode ser a forma da sua mão, do seu lápis, qualquer coisa. Morfo. Agora, o final fica mais fácil para nós interpretarmos, né? Climático. Morfoclimático está relacionado a quê? A tudo aquilo que tem na paisagem e você vai pensar que existe na paisagem um clima, um relevo, uma vegetação. Então o conjunto dessas coisas vai dar uma forma. E o Brasil tem diversos domínios morfoclimáticos que nós vamos analisar. Ficou fácil então, né? Divida sempre a palavra, pense que morfo significa forma, e daí climático, é claro que está relacionado a esse clima, mas você tem que pensar de uma maneira mais ampla. Como eu disse, na paisagem. E o nosso primeiro domínio morfoclimático que nós vamos analisar, ele chama-se pradaria, ou domínio das pradarias. Onde está localizado isso? Vou mostrar para você um mapa. Me acompanhe aí, porque nós vamos ver a partir desse mapa todo o nosso país. Vou fazer aqui então uma indicação do domínio das pradarias. Percebeu? Esta é a menor região do Brasil quando falamos em domínios morfoclimáticos. E o que tem aí? Mesmo sendo pequena, quer dizer que ela não é menos importante. Não leve por esse lado, por favor. Mas olha aqui então. O que existe nessa região que eu estou demarcando? O relevo é suavemente ondulado, até as pessoas que vivem na região chamam de coxilhas. Este lugar tem um aproveitamento econômico muito importante na criação de gado, porque existem extensas pastagens naturais devido ao clima, ao tipo de solo e ao tipo de relevo. Isso facilita então a criação de gado, além de poder plantar arroz em algumas áreas desta região. Eu estou chamando de pradaria, mas também esse lugar é conhecido como pampa ou campanha gaúcha. Você viu no mapa apenas os seus limites brasileiros, mas ele se espalha por parte do Uruguai e também parte da Argentina. Por isso que o gaúcho não existe só no Brasil. O gaúcho é um personagem tanto do Uruguai como da Argentina. Ele é um personagem que está em 3 países e a cultura gaúcha está relacionada a este domínio morfoclimático. Agora você vai me perguntar, quem fez essa classificação?
Essa classificação que nós estamos estudando, ela pertence ao professor Aziz Absaber. Foi ele que estudou o Brasil, fez o mapa, o qual nós vamos ver por inteiro a partir de agora, e deu esses nomes. É claro que durante as suas pesquisas, indo a esses lugares, ele questionou a população de cada uma das regiões e foi colocando os nomes que nós vamos observar na legenda daqui por diante. O próximo domínio que nós vamos estudar chama-se domínio amazônico. Vamos ao mapa? Acompanhe. Aqui vou demarcar essa região e saímos do menor domínio e passamos para o maior. Estamos em dois extremos. E eu quero fazer o seguinte comentário para você. O domínio amazônico, ele é visto pelo mundo inteiro. A mídia, a TV, os jornais, os rádios sempre estão comentando. Agora, por que existe o comentário em relação a esta região? A floresta que aí existe tem uma importância muito grande na regulação do clima. Em que sentido? Pensa comigo em algumas coisas. Olhando para o nosso globo, nós temos a parte polar, norte e sul. E quando pensamos na Amazônia, ela está na parte equatorial, no lugar que mais chega sol em nosso planeta. E tendo essa imensa floresta, que é uma floresta ombrófila densa. Quando eu falo ombrófila densa, você tem que pensar em sombra. Uma floresta com muita sombra, com muitas árvores, muito fechada e que tem uma grande biodiversidade. O que é biodiversidade? Número de espécies de animais e vegetais. E mais uma coisa, a maior parte ainda é desconhecida. Precisa de pessoas para se dirigirem a esse lugar, a esse bioma, a esse domínio e estudar, descobrir novas espécies. Quem sabe você tem a ideia aí de se tornar um biólogo, porque normalmente os biólogos fazem essas pesquisas. Agora, sobre o relevo desse domínio amazônico. Eu vou dizer para você o seguinte, aí existe algumas classificações, como as depressões. O que vem a ser uma forma de relevo? Eu estou falando de geomorfologia, forma de relevo ou forma da terra. Depressão é uma parte mais baixa em relação àquelas que estão ao seu redor. Então, chamamos de depressão aquela que é mais baixa. Também as planícies aluviais. O que vem a ser uma planície aluvial? Quando pensamos em aluvial, você tem que pensar em rio, aquela planície onde o rio tem um contato maior, principalmente quando ele transborda na época da cheia, ou das cheias, como queiram, em alguns casos fala-se assim, quando transborda o rio da Amazônia, ou o rio Amazonas, ou qualquer outro, acaba inundando uma determinada área, e ali fica uma camada de sedimento. Também temos os planaltos. O que é um planalto? É uma área mais ou menos plana, e é claro, no Brasil, em alguns casos, se classifica que ela tem 200 metros acima do nível do mar. Uma área mais ou menos plana, não precisa ser uma planície perfeita, mas que está acima do nível do mar. Outro ponto importante nesse domínio é a bacia amazônica. Quando você pensar em bacia hidrográfica, pense em um conjunto de rios, onde tem o rio principal e seus afluentes. Mas observe no mapa esta bacia. Estou delimitando para você esta bacia. E vou riscar aqui a entrada do rio Amazonas no Brasil. Tudo bem? Eu digo entrada porque ele vem do oeste e segue para leste. Vamos voltar ao mapa. Até este ponto ele não tem o nome ainda de Rio Amazonas. Aqui ele tem o nome de Rio Maranhão e ele vai seguir com o nome de Rio Solimões até este lugar. Quando ele se encontra com as águas do Rio Negro que eu estou descrevendo, a partir deste ponto aqui que eu estou delimitando para você, ele recebe o nome de Rio Amazonas. Isso é claro no Brasil. O restante do mundo, quando faz o mapa, dá o nome inteiro de Rio Amazonas. Agora preste atenção nessas imagens sobre este bioma.
morre, Tainá. Vira pássaro, vira bicho, índio vira floresta. Gostou desse trecho do filme de Tainá, Uma Aventura na Amazônia? Se tiver a chance, assista-o por inteiro e quando observar a floresta, pense na palavra que eu usei anteriormente, uma floresta ombrófila densa, com muitas árvores, uma grande biodiversidade. Nós vamos ver agora o domínio da Caatinga. A Caatinga é interessante que você grave o seguinte termo também, Mata Branca. O que vem a ser Mata Branca e por que este nome? Vamos lá. Primeiro, os índios da região é que chamavam de Mata Branca. Por que davam esse nome? Como a Caatinga. Observe no mapa, por favor. Aqui está a Caatinga. Como este é um lugar do nosso país onde tem uma quantidade menor de chuva e também bem mal distribuída, em torno de 500 milímetros por ano. É bem mais do que um deserto, então você não pode chamar essa área de um deserto, mas ela é bem mal distribuída. Como assim? Chove num período demais e o outro vai ficar sem água, vários meses. Então, a vegetação não vai ficar sempre verde, como você observou nas imagens anteriores da Amazônia, onde sempre vai ter uma mata muito exuberante com muitas folhas. Esse detalhe é importante. Lembre-se então que na Caatinga tem uma vegetação bastante esparsa, as árvores estão longe uma da outra, mas um detalhe você deve saber também, que esta região é atravessada, pelo menos uma parte dela, pela bacia do Rio São Francisco. Vamos observar no mapa onde está a bacia do Rio São Francisco e por que ela é importante para a região da Caatinga. Me acompanhe então no mapa. Eu vou riscar para você o curso principal do Rio São Francisco. Estou riscando aqui com uma caneta preta. Aqui, onde eu estou fazendo esse outro polígono, é uma parte da Caatinga, que é o que fica sem água. Agora você vai dizer para mim, por que o Rio São Francisco não seca? Ele tem água permanente durante o ano inteiro. O detalhe está aqui, ó. Onde eu marquei para você dizendo que é o rio principal, as suas nascentes estão longe da Caatinga. Está na região sudeste, onde sempre tem chuvas e mantém o rio fluindo o ano inteiro. Vamos agora ver um outro domínio, o domínio da araucária. Por que recebe esse nome? Pela sua árvore típica, que é a araucária. Embora ela já tenha sido bastante devastada, mas ela ficou como símbolo. Onde ela se localiza em nosso país? Acompanhe, vamos lá. Está aqui o domínio da araucária. Estou delimitando para você. Deu para notar que ela está entre o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas existe a araucária em outros lugares do Brasil? Existe sim. Até no Rio de Janeiro, por exemplo, existe araucária. Mas tem que ser numa altitude muito grande para que ela consiga se desenvolver. Ela existe mesmo e de maneira típica e em abundância, ou melhor, existia em abundância. Nos últimos 20 ou 30 anos ela foi praticamente devastada, quase entrou em extinção. Um número aproximado que existe em relação a esta árvore é o seguinte: de cada 100 restaram apenas 3 ou 4 árvores, o que a coloca em risco de extinção. Vamos agora a mais um domínio do nosso país. Chama-se domínio do Cerrado. Você sabe como é o domínio do Cerrado? Como funciona esta região e onde está localizada? Sempre recorra a um mapa quando você tiver dúvida. Então vamos lá. Vou delimitar aqui para você essa parte em verde, onde está o domínio do Cerrado. Percebeu que é uma grande área? Então, esta é a segunda maior área quando falamos em domínio morfoclimático em nosso país. Como é o Cerrado? Alguns detalhes você tem que saber. Tem uma vegetação também esparsa, não é como a Caatinga, porque existe aí muito mais água. Os solos são pobres, exatamente isso, mas você vai me perguntar, como tem agricultura? Por que hoje esse domínio começa a ser ameaçado pela agricultura que avança?
ou melhor, pela agropecuária, porque tem a plantação de soja e também a criação de animais nessa área. Veja, nos últimos anos, 20 ou 30 anos, o mundo desenvolveu, os cientistas do mundo inteiro conseguiram desenvolver novas tecnologias para corrigir aquele solo que até então era considerado ruim, tanto para o pasto como para o cultivo de produtos agrícolas. Como aconteceu esse desenvolvimento tecnológico e é possível fazer a correção do solo para que ele se torne fértil, o cerrado se tornou fértil a partir disso. Então, começou um grande desmatamento e essa área começou a ser devastada, principalmente para o plantio do algodão e da soja. Vamos agora ao domínio dos mares e morros. Eu gostaria que você prestasse muito atenção neste domínio e fizesse uma relação sobre a questão ambiental. Onde está localizado? Primeiro nós temos que saber onde é. Me acompanhe no mapa, por favor. Vou delimitar então para você. Estou aqui riscando esta região. E principalmente onde eu vou riscar com mais força é o que eu quero analisar com você. Lembre-se de um detalhe histórico importante. Os portugueses foram os que deram início à colonização do nosso país. E começaram por onde? Pelo litoral. E no litoral, nesse domínio, foi encontrado uma árvore muito importante na época, o pau-brasil. Por que ela era importante? Dessa árvore se extraía tinta, principalmente a cor vermelha, que na época era muito difícil de se conseguir. Houve uma grande devastação. Acompanhe esta imagem que nós vamos colocar agora para você na tela, onde você consegue observar vários índios cortando a árvore do pau-brasil. Quando eles faziam esse corte, claro que escravizado pelos portugueses, essa madeira era levada até a Europa e lá era transformada em tinta e também em casas, barcos, navios e assim por diante. Durante muito tempo aconteceu o quê? Simplesmente foi se cortando, foi retirando. A Mata Atlântica, onde está esse domínio, praticamente desapareceu. São poucos os lugares do nosso país que ainda tem uma mancha nativa da chamada Mata Atlântica, onde está o domínio dos mares e morros. Detalhe que você tem que analisar comigo. De 1500 para cá, que se tem essa devastação, até hoje sofre-se consequências desse desmatamento. Um exemplo, todos os anos existem enchentes, por exemplo, em São Paulo e outras capitais que estão nessa faixa. Uma parte dessa enchente está associado a esse desmatamento desenfreado. Como eu disse, praticamente 500 anos e até hoje temos uma coisa que chamamos de passivo ambiental. O que vem a ser isso? Algo que perdura por muito tempo. Aconteceu lá no ano de 1500, mas até hoje existe ainda consequências. Por causa disso, temos que pensar muito quando estamos destruindo o meio ambiente. Quero chamar a sua atenção para um outro detalhe em relação a esses domínios, que são as áreas de transição. O que vem a ser isso? Vamos ao mapa então? Me acompanhe. Olha aqui o cerrado, essa área do cerrado, e aqui, por exemplo, está o domínio amazônico. Olha o amarelo que existe entre eles. Exatamente aí tem como se fosse um degradê de vegetação, até ela se transformar, por exemplo, ou em cerrado ou em Amazônia. A coisa acontece gradativamente, de maneira lenta. O mesmo vai acontecer aqui, ó, do cerrado para a caatinga. Essa área, esse intervalo tem uma mistura das duas vegetações. E isso acontece com todos os biomas, tá certo? Fique atento a isso, a área de transição, então você acaba sempre confundindo em qual bioma eu estou. Nós vamos agora para relevo e hidrografia. E para introduzir esse assunto, nós vamos chamar o Apollo Hubble. Acompanhe.
Diário de bordo, dia 210 da exploração do planeta Terra. Saudações, amigos alienígenas. Eu sou Apollo Hubble, o enviado terrestre em missões espaciais. Eu vim em paz. Hoje recebi uma dúvida pelo meu 0800 intergaláctico. A Lena, do planeta XGF321. Lena, esse diário de bordo é especialmente para você. A Lena ficou em dúvida sobre os rios encontrados no planeta Terra. De onde eles vêm? Para onde vão? O quê? Afluentes, Lena. Bom, vamos por partes. Os rios são correntes naturais de água que fluem com continuidade. Lá na frente, desembocam em algum lugar. Todo rio tem uma nascente, que é onde ele começa a se formar. Cada rio tem seu curso, que é o caminho que ele percorre desde a nascente até a foz, ou desembocadura, que é, digamos assim, onde ele termina. Até aí, tudo bem? Os afluentes são rios que desaguam em um rio principal. Para completar, todo rio possui margens. As margens são as faixas de terra firme que se encontram ao lado do rio. Se você quer saber definir a margem esquerda ou direita, você precisa verificar o curso do rio. Olhe na direção para onde ele está correndo. E então teremos à nossa direita a margem direita e à nossa esquerda a margem esquerda. Fácil, não? 0800-hubble.com. Ixi, acho que eu falei errado. A gente se vê em alguma outra galáxia. Você não pode esquecer essas dicas que o Apollo Hubble deu para você. Sobre uma bacia hidrográfica onde tem um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Agora, quais são as principais bacias que o nosso país tem? Vamos lá. Só que você tem que fazer uma relação aí, antes de olharmos as bacias, que eu quase estava esquecendo. Me acompanhe. É o relevo. Por quê? O relevo sempre vai indicar a direção que o rio vai seguir. Da parte mais alta, é claro, para a mais baixa. Então, vamos analisar neste mapa o relevo e os rios. Observe primeiro aqui, ó, o verde vai de 0 a 200 metros, depois de 200 a 500 e acima de 1000 metros. Dá para perceber que esta região do nosso país é onde tem pelo menos a maior quantidade de relevo acima de 1000 metros. Então, o primeiro detalhe que eu quero que você observe é o seguinte: o rio Amazonas, que corre no sentido leste, com seus afluentes, está numa porção muito baixa do terreno brasileiro. Vamos ver agora, no detalhe, a bacia amazônica. Me acompanhe. Olha só, o rio Amazonas, que corre no sentido leste, mas eu gostaria que você observasse que tem rios que vêm da parte sul do nosso país e tem rios que vêm da parte norte do nosso país. Aqui tem a linha do Equador, mostrando que o nosso país tem uma porção de terra também no hemisfério norte. Qual é a vantagem disso? Vamos lá. Quando acontece estiagem nesta região, que as nascentes não são abastecidas, tem período de chuva lá no hemisfério norte. Então, vai sempre estar intercalando. No hemisfério tem o período de estiagem, no outro tem o período de cheias. Isto mantém o rio Amazonas com água constante o ano inteiro. Mesmo estando numa área de planície, o rio Amazonas ou a bacia do rio Amazonas tem uma importância muito grande como potencial. Eu vou repetir, como potencial, ainda pode ser instalado nessa região uma grande quantidade de usinas hidrelétricas. Por que nós precisamos de usinas hidrelétricas? Vamos lá. Como é que funciona o elevador dos edifícios? Como é que funciona a nossa TV? Como é que funciona o nosso videogame? A lâmpada na sala de aula e todos os eletrodomésticos que nós temos em casa. Agora preste atenção nesse trecho do filme que nós vamos ver agora. Estamos a menos de 100 metros da nascente do rio Amazonas, nos Andes peruanos. A altitude é de mais de 5.000 metros e a temperatura, a sensação térmica, de 5 graus negativos. Subir pelas pedras exige o auxílio das mãos. Eu mal posso acreditar.
É aqui que nasce o Rio Amazonas. Eu nem acredito que a gente chegou. Tô muito cansada. Quero beber essa água, claro. Vou lá. Um comentário que eu quero então fechar com você, e não esqueça. Tem pouco tempo que se concluiu que o Rio Amazonas é o mais extenso do nosso planeta. Durante muito tempo acreditava-se que era o Rio Nilo. Por que não se sabia que o Rio Amazonas era o mais extenso? Pela dificuldade de se chegar nas suas nascentes. Exatamente. Esse rio enorme, que tem vários quilômetros em alguns pontos de uma margem na outra, nasce com uma pequena quantidade de água, como você viu na imagem. Vamos agora a uma importante bacia do nosso país. E você já vai entender por que essa bacia hidrográfica é importante. É a bacia do Rio Paraná. Vamos olhar primeiro no mapa onde ela está? Vamos lá, me acompanhe. Olha só, o Rio Paraná tem algumas de suas nascentes lá no Planalto Central, próximo ao Distrito Federal. E, diferentemente do Rio Amazonas, ele segue na direção sul do país e vai terminar lá na Argentina, em Buenos Aires, no Estuário do Prata, desaguando no Oceano Atlântico. Mas um detalhe importante que eu quero te mostrar. Daqui, de suas nascentes, e quando ele vai no sentido sul, tem uma declividade muito grande entre as suas nascentes e a sua foz. Diferente do Rio Amazonas, que é uma grande planície, no Rio Paraná tem esse declive, o que proporciona que se consiga gerar muito mais energia em um lugar apenas, como é o caso da hidrelétrica de Itaipu, que é a hidrelétrica que mais gera energia durante um ano no mundo, por causa desse potencial que a água desce com velocidade, você pensando na sua nascente até a sua foz. Quero lembrar de um detalhe, a Itaipu é uma empresa binacional. Como assim binacional? Vamos voltar ao mapa para você poder entender melhor isso. Olha só, este ponto aqui que eu estou riscando, o Rio Paraná serve de limite entre o Brasil e o Paraguai, bem no estado do Paraná. Embora ele seja um elemento natural, nesse lugar ele passa a ter um status político, justamente para fazer a separação. E quando um rio serve de limite entre dois países, os dois países têm poder sobre ele. O Brasil não poderia construir sozinho essa hidrelétrica nesse ponto. Então ele fez um acordo com o Paraguai e ela se tornou então uma empresa binacional, onde os dois estão gerindo. O dia que você tiver a chance de visitar essa hidrelétrica, você vai entrar e vai perceber que tem uma linha separando Brasil e Paraguai dentro da hidrelétrica. E tem o pessoal do Paraguai trabalhando de um lado e o pessoal do Brasil trabalhando do outro. Os dois tendo o controle do que está acontecendo nessa empresa que é importantíssima, tanto para o nosso país como o Paraguai. Vamos a mais uma importante bacia do nosso país. Ela chama-se Tocantins-Araguaia. E é claro, sempre recorremos ao mapa para a localização dessa bacia. Diferente do Rio Paraná, veja, aqui está a bacia Tocantins-Araguaia que eu delimitei. Ela vai para o norte do Brasil. Vamos ao detalhe para analisarmos um pouco melhor e entender por que ela é importante? Olha, o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Esta bacia tem a seguinte importância, principalmente quando falamos em transporte. Se você fizer uma comparação com o mapa de rios e o mapa de rodovias, vai perceber que essa região do nosso país tem poucas rodovias, mas uma grande quantidade de rios, como a bacia Tocantins-Araguaia. E todas as cidades que existem aqui na região podem utilizar esses dois rios para quê? Para transportar mercadorias. Esse rio tem a função de hidrovia. Não é ainda utilizado em todo o seu potencial,
mas é grande a capacidade de poder levar mercadorias. Por quê? Ele vai terminar próximo à ilha de Marajó e ao redor dessa ilha, no estado do Pará, tem uma quantidade enorme de portos que podem distribuir essas mercadorias então para o mundo inteiro, principalmente a soja que é plantada na região do Cerrado. Outra importante bacia do nosso país é a bacia do Rio São Francisco. Nós vamos agora para o mapa e eu gostaria que você prestasse muita atenção nas informações que eu vou fazer para você e comparando com as outras. Vamos lá. Vou demarcar primeiro aqui onde está o Rio São Francisco e, consequentemente, a sua bacia. Perceba que todo o Rio São Francisco está dentro do território brasileiro, assim como a bacia do Araguaia-Tocantins. O que já não acontece com a bacia do Rio Amazonas, que tem parte dos rios fora do nosso país, e a bacia do Rio Paraná. Embora tenha as nascentes dentro do nosso país, o que acontece? Ela deságua fora do nosso país, como eu disse anteriormente, na Argentina e Uruguai, inclusive servindo de limite. Mas vamos retornar a esta importante bacia, o Rio São Francisco, que tem suas nascentes aqui na Serra da Canastra e segue em direção norte. Vamos dar um zoom para ver melhor essa bacia? Aqui está o Rio São Francisco, ele tem alguns de seus afluentes, o Rio das Velhas, também o Rio Grande, que vai despejar suas águas no rio principal até atingir o Oceano Atlântico. Importante você lembrar o seguinte sobre o Rio São Francisco. Durante muito tempo ele foi chamado de Rio da Integração. Por quê? Era por ele, vamos voltar ao mapa, que se entrava no continente. Então vinha-se pelo rio, indo em direção a montante, ou seja, em direção à nascente. Quando eu falar montante, pense que está indo em direção à nascente. Quando eu falar jusante, em direção à foz. Na época não existiam estradas para se atingir o interior do nosso país. Por isso esse nome em relação ao Rio São Francisco, Rio da Integração, por ele conseguir unir o nosso país. Aspectos humanos do Brasil. Quando pensamos nesse tema, eu gostaria que você também estabelecesse a seguinte relação. O nosso país é o quarto maior país em território de todo o planeta. Isso em terras contínuas, porque os Estados Unidos acaba ficando em quarto quando ele soma territórios que não são contínuos. Se você observar no mapa, o Alasca é um território estadunidense, mas ele não está ligado à maior parte do território que forma o país, e nem o Havaí, que é o 50º estado norte-americano, mas ele não está colado, como o Brasil forma um conjunto unitário, formando um só país com aproximadamente 8.514.000 quilômetros quadrados. Nós temos aí uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes. E você precisa relacionar essas pessoas com o território, pensando na utilização desses rios, na utilização da vegetação, na agricultura e assim por diante. Mas um detalhe que você deve lembrar sobre o nosso país. Para isso eu vou usar um gráfico. Me acompanhe na leitura desse gráfico. Vamos lá. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do Anuário Estatístico do Brasil. O ano inicial aqui é 1940, o final é 2000. Este amarelo vai representar o rural, este vermelho urbano e aqui, claro, a população. Mesmo que não tivesse os números, esqueça esses números, não precisa decorá-los aí, mas nós temos que fazer a seguinte interpretação. Em 1940, dá para entender que a maior parte da nossa população era rural e menos da metade vivia onde? Em áreas urbanas. Veja o que acontece a partir de 1940. Se você for notar, tem um acréscimo na área urbana da população. Percebeu? Até que, em 1970, justamente tem uma inversão entre a população urbana e a população rural.
o Brasil vai se urbanizar, ou seja, vai ter a maior parcela da sua população nas áreas urbanas. Acompanhe a linha, note que é crescente e isso vai continuar acontecendo. Cada vez menos pessoas nas áreas rurais e mais pessoas nas áreas urbanas. Agora, o que você tem que pensar sobre isso? Pensa comigo no seguinte, numa área urbana, as pessoas estão morando muito próximas umas das outras. A necessidade de energia, por isso temos que pensar nos rios, a necessidade de alimentação, de onde vem o alimento para as pessoas que vivem nas áreas urbanas. Transporte para que elas se desloquem de suas casas até a área de trabalho, ou de suas casas até a escola, como é o caso de vocês. Existe uma necessidade muito maior para um conjunto de pessoas concentradas no mesmo local. Um exemplo bastante básico que você deve guardar também. Nas áreas urbanas tem o chamado crescimento vertical. O que é isso? Pensa em um lote, onde poderia viver uma família com 5, 6 pessoas. Na área urbana, esse lote que eu falei, na área rural. Mas agora, na área urbana, o que vai acontecer? Você coloca uma casa em cima da outra e constrói um edifício. Então, em cada um desses apartamentos vão morar 4, 5 pessoas. Você acumula no mesmo ponto a necessidade de energia, porque tem elevador, tirar o lixo desse lugar, também essas pessoas vão precisar, é claro, de transporte, toda a infraestrutura para que elas tenham conforto. É importante que você estabeleça essa relação. Outro gráfico que eu quero mostrar para você em relação à população brasileira. Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico de pizza, o anterior era um gráfico de barras. Olha só, agropecuária, indústria e serviços. Essa distribuição que eu fiz nesse gráfico é para que você perceba onde está a população do nosso país. Por exemplo, trabalhando, a população economicamente ativa. Dá para perceber que a maior parcela dessa pizza, ou seja, 66% aproximadamente da população, está nos serviços. O que vem a ser serviços? Você pode pensar aí, desde o professor, do médico, do arquiteto, o balconista, o recepcionista, são serviços. As pessoas estão trabalhando aí. E uma quantidade muito pequena na agropecuária, na área rural. Isso aconteceu a partir de quando? A partir da década de 70. E aproximadamente 28% trabalhando na indústria. Eu tenho mais um detalhe para você sobre a população brasileira, mas para isso eu vou chamar a Paulo Hubble. Acompanhe. Diário de bordo, dia 135 da exploração do planeta Terra. Eu sou Apollo Hubble, o enviado terrestre em missões espaciais. E não se preocupe, amigo alienígena, eu sou da Terra e estou bem feliz por aqui. Não estou querendo migrar para o seu planetoide. Digo isso porque hoje estou aqui para explicar para você que aqui no nosso planeta muitas pessoas migram. Não para outra galáxia, é claro, mas para outras regiões da Terra. Isso também acontece aí com você? Pois é, eu acho que é normal com todas as civilizações. No Brasil, por exemplo, a minha adorada terra natal, a migração acontece por vários motivos. Dentre eles, motivos econômicos. Sim, senhor. Quando as coisas não vão bem, as pessoas não conseguem se acertar, elas se mudam em busca de melhores condições de vida. E eu vou contar a você, o maior fluxo de imigrantes no Brasil é saindo do Nordeste, em direção ao Sudeste. Bem, é meio triste contar isso, mas o Nordeste ainda precisa de muitos investimentos, ainda tem muitos problemas, por isso as pessoas querem sair de lá. E para eles, o Sudeste parece ser o lugar mais certo. Mas é engraçado porque há outro fluxo que é exatamente o contrário. Muitos nordestinos voltando para as suas cidades natais, seja por um motivo ruim, isto é, porque a vida no Sudeste não deu certo, ou por um motivo bom. Eles conseguiram o que queriam e voltaram para casa. Apollo Hubble, o enviado terrestre em missões espaciais. A gente se vê em alguma galáxia.
Prestou atenção na palavra que Hubble usou, a questão da migração? O ser humano sempre está trocando de lugar. Na sua sala mesmo pode ter pessoas que migraram, ou você mesmo já migrou. Agora pense nas necessidades que fazem as pessoas migrarem de um ponto ao outro. E como dica para você estudar um pouco mais sobre o Brasil, é este livro, Caatinga, A Paisagem e o Homem Sertanejo, do professor Samuel Branco, da Editora Moderna. Vale a pena você estudar esse livro, além das imagens que aqui existem, inúmeros mapas também que vai fazer com que você entenda um pouco mais sobre o nosso país. E eu desejo a você bons estudos.